Olá, Econolovers! Vou fazer um vídeo aí bem curtinho para falar um pouquinho da política dovish e hawkish. Nossa, pronúncia em inglês não fala aquelas coisas, né? Mas, né, já faz tempo, né, gente? Fiz aqui o intercâmbio em 2014, depois a gente não usa mais, só quando vai pra Disney ou quando vê uma musiquinha. Então, preciso melhorar isso, tá? Mas até aqui não ficou tão ruim, não. Dovish e hawkish. Gente, então o que é isso? O que isso tem a ver com investimentos, enfim, com economia? Então, a política dovish, gente, é o que a gente chama de expansionista. Então, ela é uma política que a gente está vivendo hoje em muitos países, inclusive Brasil e Estados Unidos, citando aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil exemplificando, que é uma política onde se tem o incentivo de movimentar a economia. Então, queda de preço, baixa na Selic, então a gente teve a menor Selic histórica, a gente está a 2,25, nessa semana provavelmente vai cair para 2%. Por quê? Porque a política expansionista, ou seja, dovish, ela é para incentivar o consumo, para incentivar a economia, para aquecer a economia. Então, com a Selic mais baixa, o custo do crédito ele é menor. Tá? Então, a taxa, por exemplo, de cheque especial, que alguns anos atrás, tá? Um exemplo, a gente pagava 13%, 14% ao ano, já tá bem menor, já tá em torno aí de 7%, 6%, dependendo de banco. Isso porque essa queda na Selic não foi repassada, né, tão fortemente na ponta, que seria o mais interessante. Mas ainda assim é uma redução de crédito, né? Por que a gente vê muita gente agora procurando por crédito imobiliário mesmo na crise? Porque a gente tá com taxas nunca vistas anteriormente, tá bom? Então, Selic baixa, gente, dovish, que é essa política expansionista, ela tem o objetivo de incentivar o consumo, de fazer com que as pessoas gastem mais para movimentar a economia, que as empresas elas tenham acesso a linhas de crédito mais interessantes para gerar mais emprego. Enfim, ela é uma medida para aquecer a economia, tá bom? Gerar expansão. Então, Estados Unidos está em dovish, Brasil está em dovish, é isso que a gente quer dizer quando a gente usa essas palavrinhas aí, esse economês, tá bom? E o hawkish é o oposto disso, então ele é uma política contracionista que ela é utilizada para controlar a inflação. Então, quando a gente tiver uma inflação muito alta, por exemplo, que não é o caso, tá, de hoje, enfim, na maioria dos países, porque a inflação tem a ver com demanda, tá, gente? Se a demanda não tá muito alta, a inflação muito provavelmente também não vai estar. Então, o hawkish, gente, ele é um travamento da economia para controlar a inflação, tá bom? Então, o que acontece? Aí é o oposto, então é quando a gente tem aumento na Selic. Então, como a Selic é alta, fica mais caro o crédito, as pessoas vão pensar duas vezes em pegar empréstimo, as empresas em investir, enfim. Então, ela é uma medida contracionista para você controlar a inflação, tá bom? No geral, gente, taxas baixas de juros, então a gente pega Estados Unidos, que tem uma taxa entre 0 e 0,25, e o Brasil, que agora tá atingindo um patamar baixo, né, como eu disse para vocês, provavelmente vai chegar a 2%, isso é excelente, tá, para a economia, assim, claro, desde que isso repasse as pontas, só que a gente só vai ver esse efeito mais a longo prazo, tá, no geral, é bom quando a gente tem uma taxa baixa de juros, porque isso incentiva a economia em um geral, tá bom? E a gente vê o reflexo disso, né, então, a um prazo mais longo. Daí, Mari, beleza, qual que é a política melhor, o que é o certo, gente? Vias de regra, no geral, é difícil travar algo em finanças, em economia, tá? Tudo depende do momento, de diversos fatores. Mas, no geral, economia expansionista, né? Taxas de juros baixas, elas são melhores, menos arriscadas, eu diria assim. Só que, por exemplo, se a gente tiver uma taxa muito baixa, a gente permanece assim em 2020, 2021, 2022, por exemplo. Vai chegar uma hora que a inflação ela vai voltar a subir, né? Porque as pessoas elas vão consumir mais. Então, de repente, vai ser necessário, de novo, fazer uma política contracionista, tá? Então, basicamente é isso, tá? É para controlar a inflação e no sentido de expandir a economia ou de retrair a economia. Tá bom, Econolovers? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho esse economês de dovish e hawkish. E é isso, tá bom? E, inclusive, tem gente que me perguntou em relação ao dólar. Tem vídeo aqui no Economário, eu até anotei aqui pra falar, mas eu já falei. Mas tem vídeo que fala como que a taxa de câmbio, ela influencia a inflação, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu marco vocês. Beijo!